Eu só quero a ti. Obrigado, Pai, nós queremos o Senhor, nós te desejamos. O Senhor garante, Pai, que onde o Senhor é desejado, o Senhor se manifesta. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, aleluia. Mãos levantadas, mente, Pai, e corações abertos, disponíveis, Pai, para o Senhor. O Senhor diz, Pai, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui hoje, Pai, para adorar o Senhor, Pai, em espírito, em verdade, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cada coisa, Pai, no seu devido lugar, Pai. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós precisamos, Pai, do Senhor, da tua orientação, da tua capacidade, da tua força, Pai, para essa noite. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela unção disponível para ensinar, para fazer, para estabelecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Pela condução, Pai, do teu Espírito nessa noite. E hoje, Pai, eu sei, Pai, que mentes e corações, Pai, estão abertos hoje para receber da tua palavra, colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Vivenciar, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível, Pai, a gente viver bem. É possível a gente errar menos. Obrigado pela condução, Pai, da minha vida. Uma condução, Pai, no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, obrigado, Pai. Eu também renuncio, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Roma caçadara Sharamarava sacadara. Aleluia, Pai, obrigado. Aleluia, Pai, obrigado. Marabrava sacadara. Marabrava sacadara. Sharabrava sacadara. Aleluia, Pai, obrigado. Maraba cadara. Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Pai, obrigado. Nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Eu sei, Pai, que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. E a nossa condição, Pai, quando acolhemos a palavra com mansidão no nosso coração, colocamos em prática, a Tua palavra já garante que existe a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida.
E é isso, Pai, que eu oro, para que esse povo, Pai, os teus filhos, a tua igreja, o corpo de Cristo andando nessa terra, desfrute exatamente disso, da perfeita vontade de Deus para eles nessa terra. Obrigado porque eu sei que existe, pela tua palavra, uma boa vida para se viver. O Senhor garante, Pai, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que eu estou diante de homens e mulheres que já não tem mais tempo para errar na vida. Aquilo, Pai, que a gente já errou, a gente te pede perdão e a gente decide hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, alinhar o que precisa ser alinhado, colocar a nossa vida na rota do sucesso. E eu sei, Pai, que pessoas hoje estão entrando, Pai, na rota do galardão celestial, do pagamento, Pai, que o Senhor tem para a vida deles. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, gente. Pode se assentar, fica à vontade. O povo mais feliz da terra, aleluia. Hoje é quinta-feira, não é café com leite. Então, seja bem-vindo. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, dá um sorriso para ela. Aleluia, não precisa nem falar nada, mas só de você sorrir, um sorriso já diz muita coisa, amém? Hoje eu sei que talvez é diferente do que a gente viu domingo, do que está acontecendo aqui, mas a gente precisa aprender algumas coisas pela palavra e eu percebo a necessidade de a gente voltar para os fundamentos, ensinar as coisas que nos trouxeram até a esse lugar, porque ninguém é louco de construir em cima de um fundamento que não está bem colocado, está comigo? E Deus, Ele não iria construir algo tão grande que vai edificar pessoas. Imagina a gente construir algo que pessoas vão estar em cima dessa plataforma. Deus, Ele não iria construir algo, não iria trazer pessoas para colocar em cima de uma plataforma ou de algo que a estrutura não tivesse correta ou bem consolidada. Amém? Está comigo? Então, nessa direção do Espírito, nós vamos conversar daqui para frente a respeito de algumas coisas que a palavra garante, a respeito de algumas coisas que são fundamentos mesmo. Desde o início dessa igreja a gente tem falado. Você que está aqui hoje pela primeira vez vai ouvir isso, talvez hoje pela primeira vez. Você que está aqui há quase 6 anos vai ouvir de novo. Talvez a gente cite os mesmos exemplos, mas a Bíblia diz que é garantia para nós ouvir as mesmas coisas. Está comigo? E sabe, gente, a gente às vezes fica meio sem saber o que fazer quando o grupo de louvor não está aqui, não está nos conduzindo à adoração, ao louvor, porque não tem ninguém talvez dizendo para você, feche seus olhos, levante a sua mão, faça alguma coisa, mas a gente precisa entender pela palavra que nós somos agora, na nova aliança, reis e sacerdotes. Fomos feitos reis para reinar em vida e sacerdotes para ministrar diante de Deus. Então hoje a gente é grato, claro, precisamos do grupo de louvor, de todo mundo operando os dons na igreja. Mas se não tem, a minha adoração, a minha rendição a Deus, ela não pode ficar aquém do que deveria pela falta de alguém. Está comigo? Então a gente precisa aprender a se mover com aquelas pessoas que deveriam estar naquele lugar, estando ou não. E eu não estou falando que são culpa deles, não. Eu estou só dizendo para um exemplo, como hoje não tem, então a gente aprender a operar nessas coisas. Sabe, a gente precisa entender que o mesmo Deus dos milagres, desses acontecimentos de repente, também é o Deus dos processos. Então, existem coisas que vão acontecer milagrosamente, uma intervenção divina no curso natural das coisas. Mas existem coisas que é Deus quem vai proporcionar e que essas coisas que Deus está proporcionando precisa passar pelos processos. Está comigo? A gente precisa entender pela palavra que assim como a moeda tem 2 lados, Deus também, Ele pode operar, como Ele operou em Atos 2, no dia de Pentecostes, um vento impetuoso, todo mundo gritando, correndo, realizando grandes coisas, mas a Bíblia também diz que Ele opera no cicio, no silêncio. E eu preciso entender a operação do Espírito e como que Ele está querendo se mover naquele dia, para que eu não queira fazer uma coisa que não é o que Ele estava querendo fazer. Eu preciso entender pela palavra, Salmo 23 diz isso, do cajado do pastor, que o cajado, tanto que tem aquela que traz para perto, também é o mesmo que corrige. Senão a gente só gosta de uma parte. Não, eu só gosto quando tem um mover, quando está agitado, quando tem um monte de coisa. Quando na verdade eu preciso às vezes sentar e ouvir. Amém? Está comigo? E hoje eu acordei com essa frase, sobre as minhas vistas te darei conselho. E a gente vai hoje aprender um pouco a como ser guiado pelo Espírito. Amém? Está comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns cristãos chegam a dizer e pensar isso.
Pastor, mas é difícil ser guiado pelo Espírito. Não, não é difícil não. Pode ver, não é difícil para o peixe nadar. É só jogar ele dentro d'água que o bicho já sai ali. Não deve ser difícil para o crente também ser guiado pelo Espírito. Porque se a gente é filho de Deus, a gente tem que aprender a operar nesse ambiente do Espírito. Esse ambiente, gente, do Espírito não pode ser estranho para nós. Ele pode até ser estranho para quem não nasceu de novo. Mas para nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro, pelo amor de Deus, a gente tem até que perceber, já era para a gente estar mais ligado, até se eu estou andando no Espírito ou na carne. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo perceber em mim mesmo, quando eu estou carnal demais. E talvez você possa até escandalizar com essa frase, nossa, o pastor está carnal? Sim, porque quando a gente nasce de novo, nosso espírito foi recriado, mas a alma e o corpo precisam passar por esse processo de santificação. E se a gente todo dia não alimentar o nosso espírito através da palavra, oração e outras línguas, e meditar na palavra para renovar a nossa mente e subjugar o nosso corpo, como diz em Romanos 12:1, a gente vai ficar carnal. É fácil de saber, se você está com raiva demais, começou a subir no seu coração algumas coisas, você tem vontade de falar algumas coisas que você sabe que não é certo, então você já sabe, opa, estou carnal, eu devo fazer alguma coisa para mortificar esses desejos e esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento vai me levar a lugares que eu não quero ir, vai me dar colheitas que eu não quero plantar, que eu não quero colher, perdão, está entendendo? E a gente precisa mesmo entender isso. O carro fala com a gente, quem dá sinal, meu carro, por exemplo, aqui ó, ele, quando a gasolina está acabando, ele apita, ele vai pim, pim, faz assim, aleluia. E aí tem gente que anda no carro, não vou falar quem é, que finge que não escuta. Eu falo, não é possível que a pessoa andou no carro, o carro grita, não é nem que fica marcando ali, porque o carro que não grita também não tem desculpa, porque está marcando ali sei lá, no painel, tá bom? E aí tem carro que ainda marca e grita, tipo assim, eu estou com sede. Por favor, faça alguma coisa, eu quero beber alguma coisa. E a pessoa acha que coloca um pano na frente ali, né? Porque deve pensar, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, aleluia, deixa eu tocar a vida assim. E eu espero que a gente, como crente, não seja nesse tipo de pessoa, que está vendo que tem alguma coisa errada, mas espera com que o pastor, a liderança, venha apontar o erro, quando na verdade eu já, como cristão, eu já deveria estar sabendo que está errado e já paro para fazer a manutenção, para fazer a correção. Entende? Está comigo? Então, pensando assim, a gente vai ler Romanos 8:11, que diz assim, o Espírito de Deus, ele habita em nós, e porque o Espírito de Deus habita em nós, que nascemos de novo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Olha que benção. A Bíblia diz então, que quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo morando dentro, o seu espírito, o seu homem interior, que é você de verdade, ele foi recriado. E agora, porque o Espírito Santo mora dentro de você, ele vai vivificar o seu corpo mortal. Oh, aleluia, não sei se você se anima com isso, mas isso é bom porque isso garante que a gente pode ser livre de doenças. Mas, continua, o verso 12 diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aí vem essa frase do verso 14, que a gente cita muito esse versículo, quando a gente vai falar a respeito de como ser guiado pelo Espírito, e é verdade, esse texto é para isso mesmo. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Está comigo? Agora, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 16, no verso 13, para ser bem exato, no começo desse versículo diz que o Espírito, que é o Consolador, né, o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Então a primeira coisa que Deus guia o ser humano é a verdade. E o que é a verdade? A palavra. Jesus disse, Jesus e a palavra são um só. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira coisa que o Espírito vai nos guiar é para a verdade, é para a palavra. Eu sei que é direito nosso, como filhos, como a gente leu no começo, Deus ele nos conduz sempre em triunfo. Então é direito nosso, como filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito, saber para onde ir, o que comprar, o que não comprar, com quem se relacionar, com quem não se relacionar, qual faculdade fazer, com quem casar. Sabia que Deus se alegra de a gente perguntar para Ele, o nosso Pai,
com quem eu devo casar? Porque às vezes a gente esquece que Deus tem planos perfeitos para nós, a Bíblia diz, e esquece que Deus tem planos, e a gente faz os nossos próprios planos. E aí a gente escolhe, e a gente agora ora para que Deus abençoe o que nós escolhemos como planos, quando na verdade Ele já tem um plano estabelecido, e esse plano já vem, incluso nele, a bênção. Aleluia! Mas é possível a gente, como não dá atenção para Deus, a gente acaba escolhendo por conceitos próprios, ou pela carne, ou por sentimentos, ou por relatórios. E aí depois quer que Deus abençoe aquilo. Não, pastor, eu sei que ela é a mulher da minha vida. Por que você sabe disso? Ah, porque ela tem o corpo do jeito que eu gosto. Pode ser que tenha, e pode ser que faça parte, mas pode ser que isso não seja a parte determinante. Aleluia. Bom, eu estou falando como ser guiado pelo Espírito, amém, gente? E se a gente está falando como ser guiado pelo Espírito, é lógico que a gente não pode querer ser guiado pelo Espírito e esperar que tudo no natural seja aquilo que vai me direcionar nas minhas decisões. Ser guiado pelo Espírito, gente, não é ser guiado pelos sentimentos. Não é ser guiado pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, e qual que é os outros? Audição e visão. Não sei se você sabe, mas seus olhos são enganosos, né? Dependendo do desejo que você tiver, passando muito no deserto, você consegue ver até uma miragem. Olha para você ver como o desejo carnal pode fazer com que os seus olhos vejam coisas que não são realmente. Aleluia, está comigo? Mas quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente não é guiado por sentimentos, a gente sabe e pronto, acabou. Independente se o natural, o relatório, o diagnóstico está dizendo algo que é a favor do que o Espírito me disse ou contrário ao que o Espírito me disse. A gente vai chegar em algum lugar. Salmo 32, verso 8 ao 10, olha o que diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha que interessante o que diz aí. A Bíblia diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. O que é isso? Você pode olhar para trás um minutinho, você vai ver a televisão ali no fundo. Olha lá para você ver. Está vendo a televisão? Você está vendo uma imagem lá no fundo, não está? A imagem que está sendo produzida ali, que está sendo passada ali, é a imagem que a Lavínia está ali filmando na câmera. Mas você concorda comigo que a Bíblia diz assim que é sobre as minhas vistas que eu vou ter conselho? Entenda, aquela televisão eu consigo enxergar, eu consigo ver, mas ela não está debaixo da minha vista. O que está debaixo da minha vista aqui é o púlpito, é a palavra. E a Bíblia diz que esses conselhos sábios, que é a direção para a minha vida, não está ali onde eu estou enxergando, mas está aqui debaixo. Então fala de uma intimidade, fala de algo perto, fala de algo tão perto a ponto de que se Deus sussurrar no meu ouvido, eu ainda assim vou ouvir. Porque de longe eu posso até ver, mas eu nunca ouviria o sussurro da Lavínia que está lá no fundo. Está comigo? E estamos falando como ser guiado pelo Espírito. Não existe ser guiado pelo Espírito sem intimidade com Ele. As pessoas, elas não querem viver hoje, nessa atual situação, década, o tempo, desconectadas. Pode ver, todo lugar que se vai, tem que ter Wi-Fi. Tem gente que quando chega no lanche ou na pizzaria, em algum lugar, a primeira coisa que pede não é nem a pizza, é a senha do Wi-Fi. Porque ela entende que de alguma forma ficar desconectado vai ser perda para ela. Eu não posso de forma alguma, nesses minutos que eu estou aqui, ficar desconectado. Porque pode ser que nesse período chegue uma mensagem importante. E a gente, se a gente não estiver conectado em Deus,
fatalmente você vai perder as mensagens que chegam. E são mensagens, a gente vai ver hoje pela palavra, que vai nos direcionar a lugares que a gente vai precisar estar em determinados lugares, em determinada hora, com determinada pessoa. Tem comandos que a gente vai ter que receber de Deus e vai ter que ser rápido no cumprimento desse comando, para que a gente não perca o que Deus tem para nós, porque Deus, ele marca encontros divinos. No mesmo tempo, pode ver, enquanto Pedro estava orando aqui no terraço, tinha lá Cornélio orando em outra cidade que nunca tinha visto Pedro, mas essa conexão na oração fez com que eles se encontrassem. Então Cornélio, mesmo não sendo crente, mesmo não tendo o Espírito Santo dentro, a Bíblia diz que Deus ouviu ele por causa das ofertas que ele fazia e das orações que ele fazia. Então eu preciso também pensar, mas pastor, então pensando assim, qual é a vantagem de ser crente se Deus fala com quem não é crente também? Entenda isso. Sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Para quem é crente e é filho de Deus, nasceu de novo, tem o nome escrito no livro da vida, tem herança em Deus, essa pessoa recebe conselhos, recebe direções específicas. Para quem não é, recebe alguma coisa também? Sim, recebe. Mas o único comando que quem não é crente recebe é: procure um crente para fazer você virar crente. Está comigo? O único comando que Cornélio recebeu é: você está fora, então procure alguém de dentro para colocar você para dentro. Agora, quem já é de dentro recebe instrução, força, comando, capacidade, muitas outras coisas. Então, achar que vai viver desconectado com Deus e vai receber o que Ele tem de melhor, não tem jeito. A versão da mensagem desse mesmo texto de Salmo 32, 8, olha o que diz: deixe-me te dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Eu não sei se você pensa a respeito disso, mas alguém que está disponível para falar olhando no seu olho, é porque ele vai estar próximo e se interessa por você. Veja se não é verdade. Quando a gente manda um WhatsApp para alguém, a gente escreve, às vezes a pessoa que leu, ela não entende no tom de voz que a gente escreveu. Porque quando a gente está escrevendo, a gente pode até escrever pensando num tom de voz. Você vai ver quando eu chegar em casa. E a pessoa que está lendo aquilo pode estar recebendo: nossa, eu vou ver quando eu chegar em casa, deve ser uma surpresa. Entende? Por quê? Porque a escrita, ela não deixa claro. Mas Deus diz: sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Eu vou te dar bons conselhos olhando no olho. Esses dias eu descobri que uma pessoa escrevia no WhatsApp, porque fica o computador aberto lá, e eu também faço isso. Então, onde eu trabalho, meu computador fica aberto ali no WhatsApp, e eu escrevo às vezes pelo teclado do computador. E aí eu descobri que essa pessoa escrevia tudo, acho que o Outlook estava ligado lá, e ela escrevia toda a Caps Look, obrigado, Outlook é outra coisa, né, para você ver como é que eu manjo, mas tá bom. Quase que eu perdi o que eu ia falar, né, assim? Mas enfim, aí tudo que ela escrevia era com letra maiúscula. Aí a outra pessoa chegou para ela, que eu não sabia também, para mim, normal, disse: olha, você não pode escrever tudo assim com letra maiúscula, porque nesse mundo digital aí, quando a gente escreve com letra maiúscula, significa que a gente está gritando. Eu falei: olha, eu não sabia, aprendi mais uma. Agora, toda vez que eu ler a mensagem dessa pessoa que escreve, eu já vou imaginar ela: olha que bom dia, pastor! Né? Assim, já pensou? Porque ele escreveu com letra maiúscula, está gritando, né? Então, por isso que, quando a gente manda um áudio, é melhor, às vezes, de ser compreendido do que quando escreve. E eu ainda vou te dizer, pode ficar melhor ainda quando a gente dá bons conselhos olhando no olho. Porque ainda assim, o áudio, a pessoa ainda pode florear, quando na verdade está rangendo os dentes. Agora, quando a gente olha no olho, a gente sabe se é verdade ou não. Está comigo? Aleluia. E ser guiado pelo Espírito é como se Deus estivesse olhando no nosso olho mesmo e dando bons conselhos. Vamos lá, vamos continuar. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Eu sei que hoje a gente não vai correr tanto, mas a gente vai sair daqui sabendo o que fazer com esse culto. E a gente não vai mais sofrer. Eu não sei quanto a você, mas para mim, quando eu aprendi isso no Rema, foi uma das matérias que eu mais desejei no Rema, foi essa.
como ser guiado pelo Espírito. Porque quando eu cheguei lá na igreja, eu já tinha errado tanto, já cheguei devendo, porque eu tinha feito sociedades erradas, já estava triste de ter errado, e achando que era Deus que de alguma forma estava me punindo ou fazendo alguma coisa. Mas olha como é que é interessante. Não foi Ele que me orientou a fazer aquilo, e porque agora eu estava colhendo de uma decisão errada, que não foi Ele que me direcionou, eu estava duvidando do caráter de Deus. Porque a Bíblia diz, se Deus é bom, e é a pergunta de todo mundo hoje, se Deus é bom, por que está acontecendo certas coisas? Comigo ou até com o mundo? Para o próximo culto a gente responde isso. Hoje a gente está falando como ser guiado, tá bom? Isaías 48, 17 e 18 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Olha como é que continua. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aleluia. Olha, pensa comigo, gente. Ele diz aqui que ele ensina o que é útil. Muita gente sabe muita coisa que é inútil. A escalação do time não faz diferença para a sua vida hoje. Tem gente que sabe quanto que o jogador ganha. Faz diferença? Nenhuma. Sabe por quanto ele foi comprado, por quanto ele foi vendido. Sabe o nome de todos os personagens da série que mais gosta. Mas não sabe o nome de 3 discípulos. Aleluia. Fala um versículo aí de cor. Não sei, pastor, mas o time do São Paulo está jogando hoje. Se está ganhando, não sei, tomara que esteja, aleluia. Mas é mais, tá? Então, viu? Enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida da minha. Pronto, tá assim. Mas, às vezes a gente sabe um monte de coisa que é inútil, que não faz diferença para a vida. Deixa eu te dizer, essa escola, o Rema, o bom é porque ela te ensina como colocar em prática, na vida diária, as coisas que tem na Bíblia. Eu não estou desmerecendo e nem dizendo que não é importante a gente fazer teologia, porque Rema não é teologia, é diferente. É claro que pode enriquecer o nosso vocabulário, conhecimento e um monte de coisa, mas de verdade, saber que tipo de pedra que Davi tacou na cabeça do Golias não faz diferença para mim hoje. Porque foi pedra. Se a Bíblia diz que foi pedra, agora se foi mármore, se foi ouro, se foi bronze, ou sei lá o que tipo de pedra, se era redonda, se era pontuda, se não era, para mim tanto faz. Era redonda porque a Bíblia diz, né? 5 pedras lisas. Aí, tá vendo? Mas não faz diferença, você entende? Não faz diferença hoje eu saber o tipo de gramado e o tipo de planta que tinha lá quando Moisés subia para orar, mas hoje faz diferença para mim as coisas que Deus pode me guiar, conselhos gerais e conselhos específicos. Porque Deus ele guia os filhos dele no geral, porque ele tem também alguns conselhos. Por exemplo assim, a Bíblia não garante, e a Bíblia dá esse conselho, na verdade não é nem conselho, é um mandamento. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem já viu esse versículo? Amém? Então, pensando assim, a gente tem que pedir para ficar e não para ir, porque a gente já tem o id, correto? Agora, olha o que diz Atos 16, 5 e 6. A Bíblia diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Olha que interessante. Dia a dia, os irmãos cresciam, aumentavam em número, ou seja, estava crescendo, tinha mais gente chegando. Tem que pegar as cadeiras lá do fundo, chega das cadeiras ficar empilhada. Talvez você vai mudar de prédio para um que já vai estar pronto, em nome de Jesus, né, Marco? Aleluia, obrigado pelo amém, né, Silvio, nisso, aleluia. Agora olha o que diz, aumentavam em número, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ué, como assim? Se Jesus tinha dito, ide e pregai, como agora o Espírito Santo, que não é Deus Júnior, o Espírito Santo é o mesmo Deus, está comigo? Porque senão tem gente que pensa, é Deus, Jesus e o Espiritinho. Não, é tudo igual.
Ele é a pessoa do Espírito Santo, é um ser trino ali. E é o próprio Deus, o Espírito Santo, que disse, não prega naquele lugar. E eu preciso entender quando Deus está me guiando a fazer certas coisas, porque Ele dá direções gerais e direções específicas. Talvez Deus não quer que você vá naquele lugar ali, porque sabe o perigo que você vai correr naquele lugar. E não é que é nunca mais para você ir, não é para ir hoje, mas talvez amanhã você tenha o ID. E é esse que é o problema também. A gente falou aqui outro dia, a mesma voz, Deus, que disse a Abraão, entrega o teu filho, e Abraão se dispôs para ir lá entregar, quando Abraão ia entregar, foi a mesma voz que disse, não faça mais, não precisa. E quando a gente não está atento a essa voz, a gente mata Isaac, porque a gente está obstinado a cumprir o primeiro comando, quando Deus já deu o outro faz tempo. E aí, porque matou Isaac, agora vive com as consequências da morte do filho, questiona o caráter de Deus, por que algumas coisas não estão dando certo, por que eu estou passando por isso, por que aquilo, talvez seja só porque não está dando ouvido à voz do Espírito. Quantos estão entendendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Ser guiado pelo Espírito, gente, não é ser guiado pela circunstância, não é... Olha, uma coisa que às vezes eu fazia, não preciso levantar a mão e nem mostrar que você já fez também, tá bom? Eu já fiz isso. Vou orar, Pai, e eu vou abrir a Bíblia, e eu vou colocar o dedo do lado de cada Bíblia, e vou ler o 3º versículo, e é Deus falando comigo. Não precisa levantar a mão, não quero ver. Mas hoje, sabendo que o Espírito Santo conduz, é arriscado fazer isso. Porque vamos supor que a gente lê e cai lá, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor. Aleluia, é Deus. Deus falou. Ó, arrepiou. Deus falou mesmo. Mas e se nessa, um dia a gente abre a Bíblia, fecha e bota o dedo ali e cai em Ezequiel 3:18? Certamente morrerás. Ai. Não é de Deus, fecha. Não é de Deus. Vou te dar outra chance, Pai. Aí você vai lá, abre. Mateus 27:5. Retirou-se e se enforcou. Ai, meu Deus, Deus está falando. Não, vou dar outra chance, vai que não é. Aí abre, cai lá de novo. O que tiver que fazer, faça depressa. Meu Deus. E aí? Não é assim que Deus guia na nova aliança. Não. Se aquele varão vier de vermelho hoje, é com ele que eu caso. Aí o diabo também não é surdo. Fala no ouvido daquela criatura, uma tranqueira. Põe em vermelho hoje. Você vai ficar tão bem. E aí a pessoa olha aquilo e fala, meu Deus, é ele, um príncipe. Olha o que diz. Previsão muitos têm, convicção só Deus pode dar. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler de novo. Previsão muitos têm, convicção só Deus pode dar. 1 Coríntios 2, o verso 11 e 12. Eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. O verso 9 chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Eu sei que tem gente que usa esse versículo como desculpa porque não sabe explicar algumas coisas, então, põe na conta do profeta, e assim diz o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus nessa noite tem preparado para você. Porque quem nunca recebeu uma profecia genérica? Aleluia. Vou te dar uma profecia genérica. Primeiro ele vem, né? E tem gente que gosta dessas coisas, que quando o profeta passa perto, até fica uma mostradinha. Eu gosto assim, é mostradinho, né? E aí porque quer receber uma profecia, né? Quer que ele fale alguma coisa. E aí o profeta imaturo não consegue conter aquele desejo, porque precisa mostrar para as pessoas alguma coisa que tem o dom, quando na verdade a gente não deve falar o que Deus está, que assim diz o Senhor. A Bíblia chega a dizer, ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando não sou eu que estou falando. Então, passa, põe-te de pé, filho do homem, assim diz o Senhor.
Madacábia. Deus tem uma promessa na sua vida, tem na vida sua também. Amém. Deus ouve as suas orações, ouve a sua também. Amém. Ele escuta o seu clamor, ou escuta o seu também. Amém. Deus sabe o que você está passando nessa noite. Ele sabe o que você está passando também. Amém. Então, não precisa querer impressionar ninguém. Porque daí, nessa hora, o varão já está chorando. Né? Aí chorou, a gente é um termômetro. Chorou, está recebendo. Chorou, está recebendo. Quando, na verdade, parece que a gente está querendo fazer com que Deus se mova. Se Deus não disse para falar alguma coisa, não diga. Porque previsão, como eu disse, alguns podem dar. Mas convicção, só Deus é quem pode dar. 2 Coríntios, a gente ia ler, né? 2,9 diz, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o verso 10 continua e diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha que interessante, diz aqui o texto. Mas Deus, aquilo que no verso 9 estava dizendo que nem ouvidos ouviram e nem olhos viram, o verso 10 revela. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Essa palavra perscruta é sabe, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que mora dentro de nós hoje, ele sabe todas as coisas, até as profundezas de Deus. Agora segura essa aí na cadeira, não voa não. O verso 11 diz assim, olha lá, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui está classificando a diferença. O espírito do homem, que é você de verdade, porque você é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma. Está comigo? Deixa que outro dia eu falo sobre realidades da nova criação. Por isso que você tem que fazer o rema mesmo e aprender essas coisas. Porque a gente não vai poder ser guiado pelo Espírito se eu não entendo realidades da nova criação, quem eu sou. Eu não vou conseguir ser guiado pelo Espírito se eu não entendo justiça de Deus, porque eu vou achar que eu não mereço. Então uma coisa está ligada na outra. Está comigo? Então deixa que eu encorajo você a não faltar nos cultos agora, porque agora a gente vai construir essas coisas tudo de novo. Está comigo? Então, entenda que aqui está classificando que o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus e o Espírito do homem sabe as coisas do homem. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está orando em outras línguas, nós estamos tendo um contato direto com Deus. Então, existem coisas que o seu Espírito sabe que a sua mente ainda não sabe. E isso é convicção que Deus pode dar, porque Deus comunica. O Espírito de Deus comunica coisas no nosso espírito, que é o nosso eu de fato. Por isso, mesmo que a minha mente natural não entenda algumas coisas, ainda assim eu estou firme naquela decisão, porque eu sei que é Deus que está falando comigo. Mesmo que eu não entenda no natural, mas o meu espírito sabe de coisas que a minha mente ainda não sabe. Quase que falhou a voz aqui até, mas vou fazer parte da aula de canto aí, aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Então, olha que interessante. Eu já estou quase encerrando já. O privilégio de ser filho é saber do futuro. Deus não deixa a gente passar falta e nem necessidade. Deus não deixa a gente à toa. O privilégio de ser filho é saber do futuro. E olha que coisa boa. Quem sabe do futuro não erra. E eu não estou falando que Deus vai falar para você, o número da Mega Sena, Deus, será que tem jeito? Não. Não é disso que eu estou falando, entendeu? Mas pode ser, por que não? Nossa, pastor, será? Você está disponível para que a Mega chegue na sua vida e atinja um propósito? Agora, porque se for para esbanjar, a Bíblia já garante. Pedi e não recebeu, porque pediu mal. Por que pediu mal? Porque pediu para esbanjar nos próprios prazeres. Então aí Deus é quem vai fazer a medição do seu coração para que você quer ganhar na Mega Sena. Silêncio. Aleluia. Olha que interessante. João 16:6 diz assim: pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, e aqui Jesus falou essas coisas porque ele estava falando assim para os caras, né? Os discípulos, né? É o seguinte, eu vou morrer, vou ter que ir embora, mas é o seguinte, eu vou morrer, vou passar pela cruz e eu preciso ir para que o Espírito venha. Porque enquanto eu estou aqui, o Espírito não pode vir. Então eu preciso ir para que o Espírito venha. Está comigo?
E eu gosto de lembrar, quando o pastor José Roberto fala essas coisas, ele diz assim, pensa que se no mundo tem 2 bilhões de habitantes e a gente quisesse uma audiência com Jesus, qual seria o número da sua senha? Se tiver, gente, 1.000 pessoas, aqui em Moreira César eu sei que deve ter mais ou menos uns 30 e tantos mil habitantes. Se Jesus fosse atender só Moreira César, qual seria a sua senha? Quantos anos você demoraria esperando? É mais que a fila do SUS. Está comigo? Então Jesus estava dizendo, eu vou ter que morrer, vou ter que ir embora para que o Espírito venha. E aí quando ele falou isso, os caras ficaram mal, porque não queria que ele fosse. Lógico, os caras pensaram, a mente natural deles pensava, não Jesus, você não pode ir, melhor que você fique. Como assim melhor que eu vá? Então, no verso 6 ele diz assim, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. Verso 13. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, ou seja, que vão acontecer. Amém. Olha, então a gente tem o Espírito Santo morando dentro, que está pronto, sabendo de um monte de coisa que a gente não sabe, mas ele está pronto para anunciar para a gente. Mas se a Bíblia diz que o Espírito Santo é o paracleto, ou o professor da nova aliança, você entende comigo que eu preciso sentar na sala de aula com o professor para aprender? Isso. Qual é o tempo que a gente investe nesse ensinamento? Não, mas é mais fácil. Não, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho tempo para sofrer. Porque eu não quero perder tempo com a Bíblia. Mas se tem problema, eu não tenho problema de gastar tempo tentando resolver problema. Quando, na verdade, se eu investisse tempo, porque ler a Bíblia não é perder tempo, é investir tempo no Espírito. Porque daí a gente não entraria em problemas. Quem nunca foi a lugares que não deveria, comprou coisas que não precisava, ficou devendo, nome sujo, nome na boca do sapo, demorou para sair, né? Aleluia. E essa ideia de que depois de 5 anos caduca, isso não é coisa de crente, amém? Amém. Caduca pode ser no Serasa, mas no céu não. Aleluia. Bom, vou te dar um exemplo. O livro de Lucas, no capítulo 2, vamos lá para a gente ver. Eita glória. Eles estão rindo, né? Tá bom, aleluia. Eu gosto assim. Mostradinho, né? Verso 25 de Lucas 2, olha que interessante essa história. Eu vou resumir aqui rapidinho no começo, porque diz assim que era um sacerdote chamado Simeão, e a Bíblia já era um senhor de idade já, e a Bíblia diz que esse senhor já de idade, Simeão, ele tinha recebido uma promessa de Deus, que ele não iria morrer antes que ele visse o Salvador, o Messias. Está comigo? E eu sei que a gente já recebeu palavras genéricas ou não, da parte de Deus, e a gente já ouviu essa frase também. Não, crente que tem promessa não morre. Quem já ouviu isso? Vai nessa. Pula na frente do carro para você ver. Você morre com promessa e tudo. Porque a promessa vai se cumprir quando eu der atenção ao Espírito e estiver onde Deus quer que eu esteja. Por isso que a gente sempre fala, o lugar da obediência é o lugar da provisão. Que é possível eu morrer sem o cumprimento da promessa. Como isso, pastor? Porque Deus determinou que a gente estivesse em tal lugar, em tal tempo, ali, e quando eu não dou ouvidos para Deus, eu não estarei ali. Por quê? Simeão já era um homem idoso, e há muito tempo ele tinha recebido essa palavra, você não vai morrer antes que você veja o Cristo. Mas olha aí, eu vou ler, porque a Bíblia se explica por si só, é bem interessante essa história. Verso 25. Eu vou correr, porque eu já estou encerrando de verdade. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou os braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Para aqui, depois a gente vai continuar lendo 33, 34 e 35. Agora, olha que interessante. Eu gosto de pensar o que esse verso diz assim. Revelar ali, verso 26. O Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Então, isso foi uma promessa. Há quantos anos? Eu não sei. Mas se ele já era um senhor de idade, é porque já era faz tempo. E aí a Bíblia diz no verso seguinte: movido pelo Espírito, foi ao templo. Quem é que te move para ir para o templo? Quem é que te convida para ir ao culto? Aqui a gente pode ver a operação do Espírito, que Deus, ele tanto no livro de Lucas mesmo, no capítulo 1, falou com o pai de João Batista, enquanto João Batista estava no dia dele da escala, servindo como sacerdote, então a importância de não faltar na escala, aleluia. Mas a gente também vê a operação do Espírito falando com Simeão, que não era nem culto, e nem estava de escala, e Deus disse para ele: cara, levanta agora desse sofá e vai para a igreja. Porque hoje vai se cumprir a promessa que você está esperando há tanto tempo. E se ele não vai? E se ele, ao invés de dar ouvido para o Espírito, dá ouvido para a carne? E o que a carne diz? Você não precisa, você está cansado, você trabalhou o dia todo. Hoje é quinta-feira, para quem ir no culto quinta se você pode ir domingo? Faz o seguinte, veja no YouTube depois. Percebe que a promessa de Deus está vinculada a uma obediência ao Espírito. Não era escala, não era dia, mas Deus disse para ele: é hoje. E porque Deus disse para ele, vai lá, ele obedeceu. Então quando ele obedeceu, ele viu, e perceba, ele viu um neném de 8 dias. Você é capaz de ver um neném, uma promessa de 8 dias, e já se alegrar com o que Deus vai fazer? Você consegue, talvez, quando alguém fala uma palavra inspirada aqui nesse púlpito, e dizer assim: esse é o ano do mais e mais, e você vai prosperar, e você com 8 dias de igreja, talvez com 8 meses, que a gente está no mês 8, e fala: ainda não aconteceu. Simeão já disse: eu já posso ir, porque esse que é o Salvador, que ainda nem aprendeu a falar, nem a andar ainda, eu já posso morrer, porque já tem 8 dias, mas meus olhos já viram o Salvador. Ele não é menos Salvador agora com 8 dias do que ele vai ser quando ele tiver 33 anos na cruz. Aleluia. Posso continuar? Amém. Verso 33. Hoje eu mandei uma foto no diaconato, que lá, e veio uma lembrança para mim, né, de 3 anos, e aí eu fiz questão de mandar de volta para eles lá, no grupo do diaconato. Falei assim: olha gente, como é que você vai estar daqui a 3 anos? Aonde você vai estar? Eu sei que vocês sabem, né, tem um lá que não está mais, não tem problema, mas eu não quis expor a pessoa que não está mais. Mas eu quis falar com os que estão, porque Deus fala com os presentes. Deus não fala com o ausente. Pode ver. Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá até a casa, passou pela porta e disse Shalom. E falou com quem? Com quem estava lá. Tomé não estava, então não ouviu. Tomé só foi ouvir uma semana depois, no culto de domingo da outra semana. Então Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Não adianta ficar pensando: nossa, queria que fulano estivesse aqui. Eu também queria, mas se ele não veio, hoje ainda, graças a Deus, que ainda tem o YouTube, dá para ver depois. Mas antes não. E mesmo vendo pelo YouTube depois, ainda assim não é a mesma coisa. Porque se Simeão tivesse visto Jesus ser circuncidado, ele não teria o cumprimento da totalidade das promessas, porque ele não teria pego e visto com os próprios olhos o Salvador. Ele teria visto pelo YouTube. Ah, se pelo YouTube vale, então eu já fui para Cancún, já fui a Paris, Dubai. Está com fome? Come uma coxinha pelo YouTube.
Mas não sente nem o cheiro. Ai, estou precisando viajar. Vai na praia pelo YouTube. Você pode até ir ver como é que é. Você pode até saber quais são as melhores praias, os melhores restaurantes. Mas no final do dia, você não vai ter aquela areinha no fundinho. Não vai estar queimado de sol. E ainda vai estar cheirando maresia. Você pode até vir pelo YouTube, mas a unção coletiva não está na sua casa. A unção que só está disponível no ajuntamento não está lá no vídeo. Nossa, que silêncio. Mas tá bom, vamos lá. Eu preciso encerrar de verdade, e agora é de verdade mesmo. Me dá mais 5 minutos. Estou no cronômetro, ó. 45, aleluia. Verso 33 de Lucas 2. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. 34. Simeão os abençoou e disse a Maria. Olha que homem ousado. Vou dar uma profetada aqui. Não, profecia, não é profetada não, porque o Espírito veio sobre ele. Então, deixa eu corrigir. Ele deu uma profecia para a mãe de Jesus. Ó, ousado, pensa. Você teria coragem de entregar uma profecia? O pastor José Roberto vai vir aí no aniversário da igreja. Quero ver os profetas aqui se levantando, apontando o dedo para o pastor José Roberto e falando assim diz o Senhor, pastor. Aleluia. Ele aqui deu uma profecia para a mãe de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Agora segura aí, verso 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Ele falou isso para ela. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pensa comigo, gente. Quando essa espada transpassou a alma? 33 anos depois. Mas Deus, a Bíblia diz em João 16, 13, que anunciam as coisas antes de acontecer, que não deixa a gente desapercebido. Ele já estava preparando aquela mãe, que daqui 33 anos o filho dela passaria por alguma coisa. Mesmo o menino tendo 8 dias de vida. O que você, pai e mãe, sabe que Deus está comunicando para você a respeito dos seus filhos? Não fala para mim que Deus não está falando nada, porque tá. Tá. E a gente sabe onde a gente está errando. Não precisa nem concordar e nem discordar, porque eu sei que é verdade. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe o que a gente deveria estar fazendo. A gente sabe o que Deus está comunicando para nós hoje, o como eu devo fazer com os nossos filhos, e quando eu não faço, eu não posso depois achar ruim das colheitas que virão. Tem gente que acha tudo bem. Gente, entenda, pelo amor de Deus. Isso não é pessoal, a palavra de Deus fala com todo mundo, tá bom? Então todo mundo que está aqui merece. Todo mundo. Não é direcionado para um ou para outro, não. Mas todo mundo que escolhe, às vezes, não ter um culto, por exemplo, como prioridade, não espere que o seu filho tenha Deus depois como prioridade. Se o próprio pai não considera um culto à palavra ou algo como importante, os filhos nunca vão considerar aquilo como prioridade. Então, quando os filhos tiverem a opção de escolher, não espera que eles vão escolher culto, não, quando eles estiverem adolescentes, porque não vão. Não vão. Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. E aí a gente vê o crescido e fala, onde foi que eu errei? Lá, quando era menino. Porque é quando é menino que você torce a orelha e fala, eu não quero ir para o culto. E quem disse que você faz o que você quer? Eu gosto de uma frase que o Guto fala, come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Você mora em casa, você vai na onde eu quero que você vá. O dia que você estiver na sua, pagando as suas contas, o seu trabalho, com as suas coisas, aí você faz o que você quiser. Mas por enquanto não. Pode parecer duro isso e difícil
fazer. Eu sei porque eu sou pastor, eu tenho filhos espirituais. É difícil ouvir certas coisas, mas é difícil falar também. Essa parte de corrigir, de falar, às vezes assim, eu também não gosto. Eu gosto mais de brincar, de fazer bagunça, jogar os brinquedos para a sala. Ei, vamos fazer festa, eu também gosto. Mas alguém tem que catar depois. Números 14 e 20. Vou ler até o 24 e a gente vai encerrando por aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, em cumprir os mandamentos, em ouvir a voz e fazer, olha o que diz: eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quando Deus disse para eles lá atrás, em Números 12, vai lá e espia a terra, Caleb, junto com Josué e mais 10, foram lá, viram a terra, 10 deles falaram, não é possível. Josué e Caleb, não interessa se são fortes, se são grandes, se é caro, se Deus disse vai acontecer. Porque lembra, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. Por isso Deus disse para ele, porque você ficou firme, eu vou fazer você entrar. Você não entendeu ainda que não depende da sua força? Você não entendeu ainda que o tempo da graça que a gente está vivendo, é a graça que produz resultados e não é a força do nosso braço? Isaías 43, 11 ao 13 diz, eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Você vai desfrutar de coisas que o seu dinheiro não compra. Você vai a lugares que você não se programou, mas a bênção de Deus abre essas portas, e você vai chegar, você vai possuir, você vai realizar, só precisa ficar obediente ao que Deus disse. Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Você está muito animado hoje, mas eu creio, cara. Sabe por quê? Esse tipo de mensagem eu sei, que eu apanhei bastante também no rema, então agora é a minha vez, né? Aleluia. Mas eu não estou batendo com alegria, não é isso não que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a gente não precisa errar tanto, gente. A gente não precisa errar. A gente pode cantar uma canção aí, Marcelo? Deixa eu ver. Vê aí, aleluia. Você é a banda hoje, você que vai ser inspirado. Só para que a gente possa orar aqui para encerrar. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa palavra graciosamente é de graça. Então Deus diz aqui nesse versículo, se Deus não poupou o seu próprio filho e entregou de graça, o que é as outras coisas? Tem alguma coisa que é mais caro que Jesus? Claro que não. Então se o mais caro, se o melhor ele já entregou, então o que é uma conta paga? O que é um bicho de pé? O que é uma casa? O que é um carro? O que é um chamado? Agora, fato é, Deus não está à procura de performance no púlpito, Ele está à procura, como a Bíblia diz, de pessoas para abençoar, mas também está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então não é a performance, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu estou disponível para ouvir a voz dele. E então, assim como Davi, que já tinha sido ungido rei, ele tanto sabia servir lá, dando comida e pastoreando as ovelhas lá no pasto, tomando sol, no mangueiro, como ele também sabia tomar banho, vestir a roupa que precisava e estar lá diante do rei, servindo o rei. Então ele sabia operar nessas coisas. Não é porque Deus ungiu você a rei, você tem um chamado que você hoje não pode mais ouvir e reconhecer e realizar os pequenos comandos. Isso não nos diminui. Não me diminui. Hoje, na posição de pastor, está servindo lá no rema como um monitor.
não me diminui, e eu não me sinto inferiorizado, estando lá no Rema, servindo como monitor, tendo o Marco, ovelha de Moreira César, como meu líder naquele lugar. Não me diminui. Eu não chego lá e falo para ele, ai de ti se fizer, eu, põe eu para catar o lixo do banheiro para você ver. E põe. Mas não, põe porque tem que fazer. Mas não é pessoal, tá entendendo? Então agora, estar em uma posição não te faz destaque a ponto de você não poder mais realizar pequenos comandos, até porque se você não faz o pouco, você nunca vai estar qualificado para o muito. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. E não existe uma posição tão alta, tão superior, que você não possa catar um papel de bala no chão. Não estamos nessa terra para promover o nosso próprio nome, tem tudo a ver com Ele. É Jesus é quem tem que ser glorificado. E eu tenho que obedecer, estudar a palavra, como a gente fala nesse lugar, não para pregar, mas para viver. E está pronto para obedecer, porque não, eu só vou estudar e só vou pregar bem quando for para a multidão. Ela quer saber, eu quero pregar quando a igreja estiver cheia. Não, vai ser com a mesma intensidade, se tiver um, se tiver dois, se for num culto do lar, ou se for no domingo, quando vem todo mundo. A motivação então não são as pessoas, mas a motivação é a palavra. Está comigo? Vou abrir meu coração para vocês. A gente não está preocupado se a igreja vai estar cheia ou não. Quando a gente fala que a gente quer mais gente nesse lugar e a gente declara que aquelas cadeiras vão ser ocupadas, é porque a gente sabe o que essa palavra tem produzido nas nossas vidas e pode produzir na vida dos outros. É só por isso. Mas a nossa preocupação não é encher a igreja. Porque se fosse encher a igreja, a gente não falaria aqui coisas que a gente fala. Aleluia. Era só querer fazer umas campanhas, uns negócios aí, falar só que Deus abençoa, que nessa noite, aleluia, e aí tá tudo certo. Um monte de gente vem. Mas a nossa ideia é te libertar. Fazer você praticar a palavra. Você tem que praticar a palavra. Eu posso ir com você até certo ponto. Assim como aqueles servos de Abraão foram com ele e Isaac até certo ponto. Mas vai chegar um dia na sua vida, crente, na sua vida pessoal, que Deus vai dar comandos para você e não para mim. Assim como Abraão estava ali no pé do monte e disse, vocês ficam aqui agora, que eu tenho que ir lá sozinho com ele. Vocês não podem ir comigo. Tem lugares que eu não posso ir com você e nem por você. Por isso eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo o rema, eles ficam animados, estão lá, nossa, que da hora o rema. Eu falei, benção, é isso mesmo, fica animado bem muito, participa, estuda, mas eu quero é ver quando acabar. Quando acabar que a gente vê quem é quem. Porque durante os 2 anos, você querendo ou não, você é obrigado a estar lá na sala de aula, e você mal, às vezes chega lá, mas eu tenho que ir, aí você vai, senta e a palavra cai no seu colo e você sai até animado. Agora quando você não tiver mais essa obrigação, eu quero ver se você vai levantar do sofá e ir lá fazer a sua comida. Eu não estou bravo, tá? Eu estou só falando que é coisa do Espírito mesmo. A gente vai aprender a ser guiado. Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós te rendemos graças por essa noite, Pai. A boa e poderosa mão do Senhor está sobre essa nossa vida. Eu oro, Pai, por crentes maduros nesse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aprendendo, Pai, a ser guiado pelo Espírito, tomando as decisões pela palavra e vivenciando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pai. Assim como eu um dia desejei não errar mais, porque eu não tenho mais tempo de errar. Eu sei que eu estou diante de pessoas que pensam assim, eu não tenho mais tempo para errar. E a tua palavra diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. A tua palavra diz que o Senhor orienta, guia os seus filhos. E por isso, Pai, hoje eu quero em nome de Jesus Cristo dizer
que eles estão trilhando um caminho de sucesso, estamos sendo colocados na rota do galardão, e a palavra do Senhor, Pai, vai se tornar tão verdade para a nossa vida, que a gente não vai mais dar ouvidos para o sistema, para as circunstâncias, para os relatórios negativos ou positivos. Não é eles quem nos conduzem, não é isso que nos motiva, mas é a palavra, Pai, que é a verdade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Eu oro, Pai, por cada um desse lugar. Eu abençoo a vida de cada um, Pai, e sei, Pai, o que a palavra de Deus produz. Sei, Pai, como a Tua palavra diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, essas boas notícias, a palavra, é o poder de Deus, não é para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê, e aquele, Pai, que nele crê nessa noite, vai desfrutar, Pai, de grandes coisas. Esse é o ano do mais e mais, esse é o ano, Pai, que o Senhor está trazendo para nós, Pai, uma maior consciência a respeito do Teu Espírito, a respeito da Tua palavra, e eu sei que nós estamos crescendo. Nosso campo de atuação aumenta, nossa área de influência cresce, e porque nós somos, Pai, a resposta de oração de um povo, nós somos a manifestação da Sua bondade, nós somos a materialização da Sua vontade. Muito obrigado, Pai. Eu sei que hoje a gente correu por dentro, eu sei que hoje a nossa carreira, Pai, foi por dentro. Coisas no nosso espírito foram estruturadas, mexidas, colocadas em ordem, mas agora, Pai, essa estrutura fortalecida, pode ser colocado coisas maiores em cima, e nós vamos construir algo grande e glorioso para o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, conta com a gente. Nós podemos dizer, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Venha para cá, o Silvio vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de dízimos e ofertas, aleluia. Obrigado, Aline. Graça e paz a todos. Boa noite. Aleluia. O pastor disse que vai chegar um momento em que Deus vai te chamar e falar assim, agora só eu e você. Chegou esse momento. Abraão, quando estava subindo aquele monte, que ele disse, fiquem aqui que eu vou subir. Ele foi com toda a certeza, com a oferta para entregar. Mas também ele tinha convicção de que a provisão também ia chegar. Então chegou o momento em que Deus está falando para você agora, é eu e você. É um momento único nosso, que é o dízimos e oferta. Ninguém sabe quanto você vai dar, ninguém quer saber quanto você vai dar, quanto você separou para dar, mas é você e Deus, e a Bíblia diz que é segundo aquilo que foi proposto no seu coração. Eu quero ler com você 2 Coríntios 9 e o verso 10, que está escrito assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá semente para nós semearmos todos os dias, ele tem tanta convicção de que a nossa sementeira está sendo jogada numa boa terra, que ele vai aumentar a nossa sementeira e vai multiplicar o fruto de justiça que está sobre a nossa vida. Eu quero que você tenha convicção disso, quando você pegar o seu dízimo e a sua oferta para colocar no gasofilácio. Por quê? Porque aquele que dá semente ao que semeia, ele também tem convicção de que pode aumentar a nossa sementeira, porque nós não vamos guardar a semente nem vamos comê-la. Pastor, acho que eles não estão bem hoje não. Você tem razão, viu? Eu quero ler com você também Provérbios 3 e o verso 5, para ver se dá uma animadinha em todos nós agora. Está escrito assim, confia no Senhor de todo o teu coração, é de todo o coração, e não te estribes, não confie em você mesmo, no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes nós estamos com dificuldade, principalmente financeira, e nós não queremos confiar nele de todo o nosso coração. E a palavra está falando que quando nós reconhecemos ele
em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar qualquer uma das nossas veredas em que nós confiarmos nele. Se nós confiarmos nele nesse momento em que nós estamos sozinhos, subindo para esse local de sacrifício, muitas vezes, para esse local de oferta a ele, agora é a hora de nós confiarmos plenamente de que nós podemos olhar de lado e vermos a provisão, o cordeiro que ele proveu para substituir tudo que nós estamos depositando. Eu quero te convidar para que esteja com o coração confiante nele, para que esse momento não seja um momento como qualquer outro, mas um momento tão especial quanto o momento da palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite. Porque esse momento é tão importante para o nosso dia a dia, porque também faz parte da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Veio um versículo na minha cabeça agora. Está em Lucas 10, sobre Marta e Maria. Eu quero ler o verso 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, vocês sabem que foi Marta que hospedou Jesus na casa, né? A Marta que chamou ele, fica aqui, nós vamos cuidar de tudo aqui para o Senhor. E depois ela se viu ocupadíssima com tudo que estava fazendo. E esse versículo diz assim, ó: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Eu quero pegar só essa parte de Marta dizendo para Jesus o que ele precisava fazer. Quantas vezes nós queremos ensinar o Senhor em alguma coisa, e quando alguém diz sobre dízimos e oferta aí fora, nós até chegamos junto dele e concordamos com algumas coisas que eles dizem, quando na verdade nós podemos falar: ei, eu sou abençoado quando dizimo e oferto. Nós precisamos não deixar que ninguém nos ensine o contrário das coisas, porque Maria estava fazendo a melhor coisa e Marta estava querendo que Jesus tomasse uma atitude diferente e dissesse: ei Marta, Maria, para o que você está fazendo, vai ajudar ela. Não está errado o que ela estava pedindo, mas quando ela passou a dizer para Jesus: ei, fala para minha irmã vir me ajudar, isso mudou tudo, porque Jesus pega e fala para ela assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Maria reconheceu que estar em Cristo, estar nos pés dele, estar com ele, seria a melhor coisa, ela não precisava deixar que Marta mexesse com esta convicção que ela tinha. Eu quero que vocês entendam sobre convicção. Qual é a convicção que você tem quando você deposita uma semente aqui? Qual é a convicção que você tem quando você abre mão daquilo que às vezes vai te faltar lá na frente, mas confiando 100% no Senhor, porque Ele é o nosso provedor. É isso que eu quero que nós tenhamos convicção de depositar aqui, com convicção, não esperando só, mas convictos de que vai chegar muito mais do que nós estamos fazendo. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças por podermos participar deste momento tão santo, tão poderoso. Obrigado, Pai, porque temos convicção em nosso coração de que tudo que nós recebemos, Pai, vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. Nada vai nos faltar, Pai. Tudo vai chegar em abundância porque o Senhor é um bom Pai. Obrigado pelos meus irmãos gozando desta paz em depositar tudo que eles precisam aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque nós, todos os dias, provamos da Tua bondade e da Tua fidelidade. Muito obrigado, Pai.
não vai faltar nada, portas vão ser abertas, negócios vão ser fechados, Pai. Os meus irmãos vão ser enriquecidos, porque esta é a tua promessa, em nome de Jesus. Se você for fazer, pode se levantar e vir depositar aqui. Nós temos lá atrás a maquininha, temos o Pix aqui. Fique à vontade e sirva ao Senhor da melhor forma. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Aline. Aleluia. Haha. Só alguns recadinhos, gente, pra gente encerrar. Domingo agora a gente está de volta, né? Não, amanhã, vou começar do começo, né? Porque era o último recado aqui. Então, amanhã, 7 da manhã, tem oração aqui das 7 da manhã às 8 da manhã. Você que pode, passa por aqui antes de ir para o seu trabalho. Mesmo que você não possa ficar o período todo de 1 hora, mas você pode meia hora, 20 minutos, eu não sei. Mas o tempo que você tem, a igreja vai estar aqui aberta das 7 da manhã às 8 da manhã. E eu encorajo você a vir aqui, passar, a orar um pouco, né? Para que abençoe o seu dia mesmo, viu, gente? Vale a pena a gente, às vezes, botar a carninha no lugar, levantar mais cedo e subjugar o nosso corpo, porque enquanto a gente estiver vivo nessa terra, a gente vai ter que fazer isso. Depois, domingo, a gente está de volta, fortalecendo a visão, lá em Guará, né? Às 9 da manhã, sempre, todo mundo está super convidado. E depois a gente está de volta às 18 horas com o nosso culto da família. Não falte, convide pessoas. Quero só lembrar que o mês que vem, né? O mês que vem que é a festa das crianças? Quando que é? Outubro, né? Outubro. Então tá bom. Mas é dia 19 de outubro, é isso, meu? Então pronto, tá chegando. Logo, logo a gente já vai dar mais informações. Ah, é verdade aí, ó. Logo, logo a gente já vai estar dando mais informações a respeito desse dia, né? Horário de chegada, horário de saída. Eu sei que vai ser ali numa chácara em Roseira, todo mundo está convidado, mas vai ser uma benção. A gente ainda vai definir algumas coisas, mas eu preciso que você, que quer participar desse dia, dê o seu nome ali para Beatriz, porque a gente precisa se organizar na questão de comida. Eu sei que se a gente levar 2 pães e 5 peixes, todo mundo vai comer e vai sobrar. Mas você concorda comigo que se a gente se organizar antes é melhor, né? Aleluia? Então a gente pode dar o nome lá para ela, para que a gente venha saber quantas pessoas são, para que a gente venha fazer o melhor para nós mesmos, tá bom? Eu quero, se puder, claro, 2 minutos conversar com o pessoal da mídia nesse cantinho aqui, e a gente já vai para casa, ter uma noite abençoada, e aí você, a partir de agora, sabe ser guiado pelo Espírito, e vai ouvir Deus e não vai mais errar em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, até domingo, gente.